Estudantes, educadores e internautas, estamos iniciando mais um Pode Educar Conexão Escola. Pode Educar, que faz parte do CIETEC, professora Ilza Maria Machado. Estamos no terceiro dia do FECAC, que é a Feira de Empreendedorismo, Ciências, Artes e Tecnologia. Estamos aqui com o professor José Sérgio, nosso secretário de Educação, né? E hoje nós temos uma convidada especial. Vou falar aqui o currículo dela, minha colinha, que nós acabamos de sair ali do segundo simpósio. Estamos fazendo essa gravação, que na próxima semana já vai estar aí para vocês, tá? Professora Miriam Salomão, além de professora, é palestrante e consultora na área de educação empreendedora, mestre em educação pela UEMS, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, graduada em Direito, Pedagogia, Letras, possui MBA em Gestão de Negócios, Marketing, MBA em Agronegócio, pós-graduação em Comunicação, Língua Portuguesa, Redação, Produção Textual, Direito Constitucional e Gestão Educacional. Pensa que acabou? Não! Ela é sócia administradora da empresa Salomão Consultoria e Treinamento, atua na formação de professores e no desenvolvimento de projetos voltados à aprendizagem empreendedora, metodologias ativas e tecnologias educacionais. É credenciada no Sebrae e no Senar com experiência em ações que promovem o protagonismo, inovação e transformação nas escolas. Defende uma educação crítica, criativa e voltada aos desafios do futuro. A professora Miriam, além de tudo isso, ela vai estar falando aqui, ela é sul-mato-grossense da Gema, filha de Paraguaia, né? E daí ela vai estar falando conosco. Antes da professora dar o ar da graça, eu passo a palavra, né, ao anfitrião, professor José Sérgio, para fazer a abertura, falar do terceiro dia de FECAC, né, Sérgio? E depois a gente fala com a professora, que ela conversa mais livre. Isso aí. Primeiro, Paulinho, agradecer a Miriam mais uma vez pela presença. Terminamos agora o simpósio, um momento muito legal de partilha, de conversa com os professores, onde nós falamos sobre educação, nós vivenciamos mais experiências sobre educação, e estamos aí nessa etapa do nosso FECAT, esse grande evento, esse evento aí com certeza está marcando, vai ficar marcado na nossa educação, porque realmente é um evento que ele sintetiza tudo que a gente espera. E cada vez mais é a possibilidade de buscarmos cada vez mais, de construirmos cada vez mais. E acho que é um pouquinho disso o que a gente busca para a nossa educação, é cada vez melhorar. Então, agradecer a Miriam pela parceria de sempre, pela parceria nos projetos, ter feito parte conosco desse momento hoje do segundo simpósio e do terceiro FECAT. E a gente ainda tem mais programação adiante aí, nessa finalização. Momentos brilhantes. Então, antes da professora falar, lembrando, sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, se eu esqueci de alguma, YouTube, né? Sigam as nossas redes sociais, acompanhem tudo, e cada dia temos um episódio novo aí do Pode Educar. Professora Miriam, se apresenta, porque hoje você falou brilhantemente com vários professores, né? Agora a população rio-grandense te conhecer. Que bom, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu agradeço demais a oportunidade que a Secretaria de Educação aqui do município de Rio Brilhante, na pessoa do secretário professor Sérgio, toda a equipe, né, de projetos, de coordenação pedagógica, e assim, é uma honra poder participar, né, do segundo encontro com os professores, poder falar um pouquinho de educação empreendedora, que é algo que o município já trabalha, de pensar assim, que, poxa, vocês têm aqui um centro de tecnologia que lida com as provocações de tecnologia, inovação, os projetos atualizados, todo o interesse, né, que o município tem em discutir isso. Então, assim, eu como consultora atuante dentro do Sebrae, que é esse parceiro aqui com o município, fico muito feliz com a oportunidade. Hoje foi bem legal, a gente deu muita risada, né, falamos ali de uma forma interativa, leve, depois eu fiquei mais feliz ainda com alguns retornos, né, dos professores que participaram. Poxa, Miriam, foi legal. Você falou de a gente trabalha com conteúdo, mas brinca um pouquinho, e eles ficaram muito, muito atentos, e o tempo passou rápido, né? Depois a roda de conversa foi muito bacana. Então, assim, eu estou bem feliz mesmo de participar, e cada conversa, cada troca que nós temos ajuda todo o meu trabalho, vocês podem ter certeza. Eu também sou professora, sou cria da sala de aula, hoje não mais com os pequenos, hoje eu sou professora de adultos, né? Então, nos cursos técnicos de nível médio profissionalizantes, onde a maioria já são maior de idade, adultos mesmo, profissionais atuantes, é diferente, mas ainda é sala de aula, né? Então, a educação ali atuante é bem legal. E hoje foi, gente, assim, foi emocionante ali também com a roda de conversa com as professoras que puderam trazer essas trocas de experiências reais aqui do município, né? Eu estava falando com o professor Sérgio aqui com o Paulo, que a gente vem como uma intervenção externa, assim que a gente fala, né? Dentro do ambiente, mas é legal também trazer os professores, os atuantes que estão aqui no município, que vivem a realidade, porque a gente vê que tem uma certa diferença de perfil,
né? Não é igual, não tem uma receita, não é engessado o tipo de aluno, a forma como a educação trabalha nas escolas, né? Então, isso é muito legal e assim, estou muito feliz desse movimento todo. Eu cheguei ontem, pude participar das feirinhas também do programa GEP, dos Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é o programa que está dentro do eixo, né, da parceria junto com o Sebrae no município. E muito legal e ansiosa aí para os próximos passos também. Já está falando de 2026, né, professor? Começar planejamento em 2026. Já para falar de 2026. Então, muito bacana isso, gente, porque a educação realmente precisa. E aqui, falando do podcast, não posso deixar de trazer também. Eu sou uma telespectadora fã do Pode Educar. Que bom, eu estou super ligada lá nos episódios. E são conversas que ajudam, com certeza, a provocação, a discussão, o pensamento reflexivo. A gente sabe que tem muito conteúdo na internet espalhado, né? A gente acaba tendo um pouco de dificuldade para fazer essa curadoria, né? Que é tanta coisa, tanta gente falando o tempo todo. Então, quando a gente se depara com algo que é mais próximo à nossa realidade, pessoas que vivem a realidade da educação, não é só da educação, movimentos culturais, trazem pessoas do mundo real, né? Porque às vezes está ali, as conversas são muito maquiadas, tudo muito combinado. E quando a gente se depara com algo que, um projeto que traz essas conversas reais, assim, com, realmente, assim, falando do que a gente passa, a gente vê uma proximidade, né? Olha e fala assim, poxa, isso é muito próximo do que eu vivo. Então, é muito legal, eu vivo compartilhando com todo mundo, o pessoal sempre fala, Miriam, agora eu não consigo mais parar de ver lá, eles colocam os episódios, e eu vejo. Eu falo, puxa, é isso aí, gente. Sim. Então, não é só valorizar o que é nosso, né? Falar, eu vou assistir para dar uma força, eu vou seguir o canal, acompanhar para. Não é isso. É que valorizar mesmo o que é nosso, né? O que está próximo a nós. Eu até brinco com em algumas formações, com professores, com profissionais, falo assim, poxa, a gente tem uma mania de valorizar o que é de fora, né? O profissional que veio de tal estado, ou alguém que veio de outro país, porque talvez pode ser melhor, né, pelo nível de conhecimento ou de visão ampla. Mas a gente acaba deixando de olhar alguém que pode estar ali do nosso lado, uma vizinha, alguém familiar, às vezes uma pessoa próxima de casa mesmo, né? Nosso esposo, nosso marido, alguém assim, a mãe, o irmão, que tem experiência de vida, que pode trocar melhor com a gente, que a gente pode ter uma conversa mais próxima e aproveitar aquilo para nós, né? Com certeza. Então é muito legal isso, vocês fazem isso, trazem esse valor de pessoas próximas, então é muito bacana o trabalho. Aqui não podia deixar de dar a oportunidade de falar, né, no podcast. Estou feliz de estar aqui, gente. Agora eu estou do outro lado, estou participando. Nós estamos muito felizes, estamos aqui na Caixa de Vidro, Pode Educar itinerante. Né? Sou suspeita a falar, vou passar a minha palavra para o nosso secretário para fazer o balanço, né, do terceiro dia do FECAC. Só que sou suspeita em falar, né? Quando uma professora chegou, a primeira coisa que eu pergunto, de qual estado você é? Ela falou, eu sou Mato Grosso. Eu falei, não, já era fã, agora eu sou muito mais, né? Porque tudo nós temos, eu sou muito bairrista, nós temos que valorizar o que é nosso. Claro que o Brasil é um país multicultural, mas nós somos aquele estado novinho, ainda está construindo a sua identidade, então nós temos que valorizar e fomentar o que é nosso. Secretária José Sérgio, balanço, terceiro dia de GEP. Eu escutei um barulhinho aí que ano que vem não serão 5 dias, não sei se é brincadeira ou não, mas enfim, né? Quando começa toda brincadeira tem um tom de verdade. Eu acho que se não falar que é 5 dias, acho que minha equipe põe pra correr. Não. Meu Deus do céu. Nós já estamos ali atrás, eu vou fazendo assim. O pessoal já não fazendo assim. Não, mas eu acho assim, a gente fala que é loucura, mas quando a gente joga pra equipe, vamos falar, é doido? Vamos. Eu acho que, mas é por isso que dá certo. Isso dá certo, porque a gente ainda tem, Miriam, pessoas que acreditam. É difícil, é o que ela fala que nós tivemos com os professores, é difícil, dificuldade vai ter, não importa onde você estiver, o setor que você estiver, as dificuldades terão. Mas o que eu posso fazer quando eu tenho dificuldade na mão? É isso que é a diferença do que a gente faz. Então aí o FECAT, esse ano eu acho que foi um evento que marcou, ele foi realmente assim, lógico, o FECAT ele vem se construindo desde a primeira edição, desde a primeira, quando nós fizemos a primeira feirinha do GEP na praça. Então já foi ali o primeiro passo do FECAT. A gente fez uma feirinha, Paulinho, só em volta da fonte, da barraquina, ainda não era FECAT. Nós fizemos uma feirinha ali, vendendo os produtinhos do GEP. Aí depois já partimos para a ideia do FECAT, daí foi crescendo, ganhando forma, integrando. Esse ano nós tivemos uma parceria incrível com as universidades, veio o EMS, veio o FGD, que saíram daqui, Miris, assim, sabe, encantados. Como eu exemplifiquei, um aluno do 6º ano foi e perguntou para o professor da UEMS,
professor doutor, professor tudo conceituado. O que que é uma universidade? Uma criança de 6º ano. Aí o professor falou para ele, falou, eu quero ser doutor. Então fala, isso foi o FECAC. Isso foi o FECAC pra gente. Então, eu me emociono muito sempre com tudo, Sim. sabe? Eu sou muito emotivo. Mas eu acho que é um pouco disso, sabe? O que que a gente está tocando nas pessoas? O que que a gente está fazendo? E foi um dos temas do FECAD esse ano, Construindo Sonhos, transformando a educação, construindo sonhos. Então, assim, o que que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo por alguém? Nós temos 6.000 alunos. Um aluno que perguntou que é universidade, acho que já pagou o FECAD, já se pagou. Mas com certeza não foi só um. O que passou de criança aqui, de todas as redes, rede privada, rede estadual, que brilhava o olho com tudo que acontecia aqui, que se encantava, que via os experimentos, que via os projetos, que podia experienciar situações aqui dentro, eu acho que traz muito o que a gente espera da educação pública, sabe? E como o professor ontem colocou, falou, gente, o que eu tenho a dizer para o FECAT? Muitas cidades que querem vivenciar uma feira dessa, tem que ir para uma capital, para uma cidade maior, e aqui Rio Brilhante está na porta de casa, está aqui, sabe? Para quem quiser vir aqui, tá aqui. Então, o FECAT, ele sintetiza muito mais do que você trazer projetos, do que você fazer uma logística enlouquecedora, de trazer coisa, de carrega, de monta, descarrega, desmonta. O FECAT, ele envolve muito coração, muito um anseio da gente, que nós que trabalhamos na educação, o Paulinho, que entra minhas loucuras aqui também, a equipe da CEMED que abraça a loucura. Eu só falo, só vai. Só vai, vamos deixar acontecer. Bora. Mas eu acho que traz um pouco disso, sabe? Fala, por que a gente tem que fazer só o que é o simples? Às vezes o louco pode dar certo, se o louco pode mexer pessoas, eu acho que a gente está fazendo, um pouco disso nós estamos fazendo. Lógico, não é CEMED que faz, não é equipe, é um pedacinho de cada criança na escola, um pedacinho de cada professor, um pedacinho de cada gestor que faz tudo isso. Então, o FECAT, ele é uma junção de todo o Rio Brilhante, e daqui é de Rio Brilhante e é para Rio Brilhante. Nós estamos muito felizes, né, com tudo isso. Em cada programa do Pog Educar, a gente fala de algum companheiro, algum, né, membro da CEMED. Então, sempre falamos do Mal, né, nosso amigo Maurício, apesar de não ter estado primeiro no programa lá, mas enfim, né, nosso amigo Maurício, está brincando, a Basqueira que trabalha brilhantemente. Só que hoje nós temos um amigo nosso aqui, que é o Polezeu, né? O Polezeu tá ali escondidinho ali, tal. Tá nos bastidores ali, né? Mas, gente, a gente sempre pega, né? Porque a gente fala, ontem conseguimos colocar a Corporation, né? A Hulk aqui. Polezeu, por gentileza, aparece aqui no vídeo, pois eu pego a cadeira, coloca do lado do professor aqui. Vamos entrar nessa roda de conversa aqui, ó. Entra aqui, Polezeu, porque ele que é tão importante, é gerente educacional, Gerente, né? Gerente. Cara que rala muito. Pode ir, Polezeu, com essa experiência aí. Não, a gente, assim, conversou muito sobre o FECAT, e a gente fala que a gente vai no automático, só vai fazendo, e vai contratar isso, contratar aquilo, a coisa vai tudo de forma. E a gente não tem dimensão, muitas vezes, está inserido. Então, quando a gente ouve o pessoal de fora falando, não existe uma feira desse tamanho no estado, e em vários outros estados também a gente não viu uma rede municipal fazer um movimento desse. Então a gente fica muito emocionado realmente com isso, né? O pessoal de fora falando. Eu falei pro Sérgio, a gente não faz isso para a classe política ou para os adultos, a gente faz para os alunos. O amor pela educação. O amor pela educação. Então, quando a gente está na sala de aula, a gente vê assim, que o Sérgio falou, um aluno que se comove já paga. O professor é muito humilde nessa parte, né? Então a gente encontrou um aluno na rua e falou, professor, hoje eu faço história, hoje eu faço história por causa da sua aula. Cara, você já pagou toda a minha profissão de história. Todo meu professor. A gente não precisa de muito. É verdade. É só ver um pouquinho acontecer, mudar a vida de uma pessoa para outro aluno, já basta. Eu quero agradecer também ao Sérgio, que dá essa liberdade para nós, solta a gente para a gente trabalhar. Deixa rolar, né? Isso. Aí eu falei, as loucuras que a gente faz. Só que a loucura é em prol da educação. É uma loucura que tem um retorno educacional para as crianças. E é isso aí. O Polezeu vai ficar com a gente aqui até o final agora, hein, Polezeu? Chegou aqui, não vai sair. Não, mas só aproveitar com loucura, eu lembrei que a Ruth até me marcou ontem no story, ó. Pra Marcelo, ela falou, não vai dar certo. Claro que vai, eu sou maluco.
Aí ela marcou, ela colocou, Sérgio, será? Será? Mas eu acho que é um pouco disso, por exemplo, na primeira noite da abertura, o prefeito estava aí, depois, quando finalizou a feira, ele conversou com ele, ele falou, cara, vocês são muito loucos. Ele falou, eu chego aqui, tem uma doida de uma creche que amarrou uma árvore no teto do salão. Chegou outra que tem uma baita, uma mega estrutura. Eu abro o celular, tinha uns loucos em cima de um caminhão de bombeiro gritando na rua, na Eu chuva. soube, né? Mas é isso, é isso. Aí, daí a gente você pensa, por que não ser maluco? O porquê? Será que seria mais cômodo a gente ficar lá na secretaria, na sala, fazer um trabalho administrativo, mandar um negocinho outro para a escola e executar? Seria muito fácil. Eu falo assim, nós não estaríamos hoje eu sem voz, a gente está desde segunda numa correria, sem dormir, cansado, seria mais fácil? Seria. Mas também eu não teria, como nós tivemos ontem uma noite inclusiva, de ver a superação de uma criança, e eu mesmo me acabei de chorar ali, de uma criança que ela se superou durante a apresentação. A criança entrou no palco chorando, 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 desesperada, a professora tentava acalmá-la, não conseguia. Tiraram do palco, ela começou a ver as crianças se apresentando, a terapeuta voltou ela para o palco, e essa criança terminou a apresentação pulando horrores. Eu falo, gente, eu não teria isso. Eu não teria se eu tivesse ficado na secretaria. Então, por que eu não posso ser louco? Por que eu não posso querer fazer uma loucura de 3, de 5, de 10 dias que seja, mas pra gente ter isso aqui, sabe? Pra você ter isso no coração, eu acho que é o que paga, é o que vale o nosso trabalho. Muito bem. Professora Miriam, agora é seu momento de brilhar. Já brilhou muito, mas você está Ah, na terra meu do pai. que brilha, né? Então, Rio Brilhante. você está Rio Brilhante. Então fala assim, sua experiência, sua vivência. Você já relatou nos bastidores ali, seu pai de onde que veio, sua mãe paraguaia, está lá no Senar, no Sebrae, né? também. Então, brilha. Está na terra do Rio que brilha. Olha, gente, eu sei que você está fazendo uma pergunta direta, né, da minha experiência, mas o que a gente está vivendo aqui juntos, né, dentro do evento do FECAT, também não posso deixar de trazer um pouquinho, né, pensar um pouco no que o professor trouxe. Eu estou chamando de Júnior, mas... É Júnior. Vou dizer o sobrenome. Não, porque professor troca né, a especialidade do professor é trocar o nome dos alunos, Sim, né? E aí sim. isso transfere para a pessoa. Mas quando não chama o marido de outro nome, Acontece. que não é problema. Não é recomendado. Exatamente. Ele sabe que casou com a professora, né? Então fica tudo certo. É normal para o professor. É normal, gente. Mas não é recomendado. Não é recomendado. Mas qualquer coisa você joga um lance desse, né? Passa. Professor, tudo certo. Então eu falei, gente, será que eu tô confundindo o nome dele, né? Que tá chamando de Júnior. Mas assim, falando ainda aqui sobre essa questão do FECAT, do evento, de trazer o resultado, é muito do que a gente vive também na educação, né? Porque não é um evento só para fazer um evento e um movimento, para dizer, olha, foi feito um evento, marcou ali a programação dos movimentos da gestão municipal. Vocês verem que, poxa, a todo momento tem uma intenção por trás, né? Um propósito, que é atingir os professores, que é atingir os alunos de uma forma positiva, né, do trabalho deles, e é o que o professor faz. Então eu penso assim, poxa, o evento que vocês estão fazendo, todo o movimento que vocês fazem, que é tudo com muito esforço, incluindo o podcast, né, essa conexão com a escola, com o ambiente escolar também, tem a ver com o trabalho do professor em sala de aula. Então, se a gente for fazer diferente, né, que é o que a maioria, infelizmente, faz, e essa diferença de trazer e falar, poxa, não é comum, não é normal a gente ver que as gestões municipais da educação têm essa visão, né? Eles acabam fazendo mesmo dessa forma, vamos fazer porque tem que ter um dinheiro lá, um recurso destinado, então vamos cumprir as métricas, não é? E não pensa no propósito, não pensa na intenção que vem por trás, e o professor faz isso em sala. Sim. Por mais que venha uma avalanche de programação, não é? Então, quando o professor se depara com um evento que está muito próximo do que ele trabalha, cada um dos professores, no caso hoje que estiveram aqui, eles olham e falam, puxa vida, está muito próximo do que a gente faz. Volto mais uma vez com aquela questão que eu falei no comecinho, né? Da proximidade da realidade. Sim. E eles se sentem mais próximos da gestão. Eu, assim, também quero falar o que eu já tinha falado diretamente para o professor Sérgio,
que eu não posso, a gente acaba tendo experiência, eu trabalho de alguma forma com 79 municípios aqui no estado, tenho um trabalho focado também em outros estados aqui no nosso território nacional, e não posso deixar de reforçar, assim, que a gente sente diferença dessa inovação, né, na figura do professor Sérgio como secretário, por exemplo, de estar envolvido. Sim. Né, quando eu cheguei, por exemplo, né, chegando assim, ele tá ali o tempo todo, e arrasta a cadeira, Isso. e sua, e eu cheguei onde ele tava ali chupando um gelinho, né, que comprou na barraca, e envolvido, e senta, e segura, ele tava com o fio amarrado assim, com o fio amarrado, vestindo um fio, o look dele era um fio, uma extensão, chupando um gelinho, e aquela, sabe, aquela liberdade, e eu não tô falando isso para um elogio, não é para puxar a sardinha, puxar o saco do secretário, mas eu digo assim, a postura da gestão, né? Os professores ficam envolvidos, se sentem livres, se sentem próximos à gestão e não fica aquela coisa, né? Sabe, assim, aquele mar que pode ser feito que você poderia, né? Impor uma postura de autoridade. E isso seria contra qualquer projeto, né? Ia, assim, em outras vias, né? Como fala, de mão dupla. Sim. Né, ia na contramão e falar, poxa, mas é isso que não é assim que a gente trabalha na educação. Então, só a postura, o movimento da gestão da Secretaria Municipal de Educação aqui, da pessoa do prefeito também, que tem essa pegada de proximidade, já muda até a intenção dos professores virem, né? Eu estava brincando no começo da palestra, né, animando o pessoal, vamos lá, sextou, depois nós tivemos a notícia maravilhosa de pagamento, vamos edificar esse momento, no sextou, o pagamento da agradecimento. Tudo perfeito, a gente encerrou muito bem. Então, assim, mas eles, poxa, eles já vêm com envolvimento de interesse, vêm olhando em volta, estão envolvidos, não fica aquela obrigatoriedade. Sim. Você vê que, poxa, gente, subir no palco ali para a conversa que eu tive com eles no tempo que eu tive, ficou fácil, porque estava todo mundo muito aberto. Sim. Não está engessado, eu reconheço isso, com as minhas experiências com o público, a gente acaba se lidando com comunicação também, todos nós aqui, vocês sabem disso, a gente precisa fazer aquele levantamento, não é? Quase que um raio-x para fazer, bom, para qual caminho eu vou? Por mais que eu tenha slides e tenha um roteiro, já tinha uma antecipação, né, com o pessoal do que seria, mas eu falo, poxa, agora eu tenho que sentir. Como não dá para a gente enxergar a energia, o que a gente faz? A gente olha e tenta verificar pelas as expressões, as carinhas. Gente, eu posso dizer a vocês, todo mundo muito aberto, muito, muito feliz, acomodado. Então, essa preocupação reflete nisso. Então, poxa, eu recebi vários retornos ali super positivos também, de que valeu de alguma forma ter essa conversa, né, sobre educação empreendedora. Sim. E isso é o que eu faço, sabe? Você perguntou, né, Paulo, de forma direta da minha experiência é isso. É viver o que precisa ser falado, o que precisa ser feito, no momento que aquilo propõe. Isso é uma técnica que se chama, o que a gente faz muito na sala de improviso, mas eu nem gosto de falar que é improviso. Eu gosto de dizer que ter uma percepção humana para a gente trabalhar e fazer o que deve ser feito, sabe? Então, assim, poxa, isso faz parte da minha experiência como profissional, de professora, na área de educação. Você puxou um pouquinho da questão da descendência, né? Eu sou a marqueteira, eu tenho descendência libanesa, que vem da parte do meu pai, e aí aqui no estado, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Nascida e criada, a gente acaba andando um pouquinho em outros estados, né? Tem um pezinho no Rio de Janeiro, casei com um carioca, meu pai falecido, ele me disse, minha filha, não tem jeito, você vai casar com um carioca, porque ele veio de lá e foi para o Rio de Janeiro, né? Então, foi lá que ele acabou se nacionalizando, tendo ali a identificação dele. Então, ele falava isso. E aí, a minha mãe, que, poxa, praticamente na fronteira, né? Na fronteira teve registro nacional, porque vocês sabem, né? Às vezes os paraguaios nascem no Paraguai e faz registro no Brasil. Minha mãe fez isso. Então, a cultura sul-mato-grossense, para mim, é muito viva. E quando eu senti a educação aqui do Mato Grosso do Sul, eu não podia deixar de, poxa, entender o Pantanal, a cultura. E é muito legal de pensar nisso, porque a gente estava falando disso agora, né, Paulo? Dos projetos. Estava até falando que, poxa, o sul do estado não é tão visto assim, não é com a cultura pantaneira. Como pensa o Pantanal? Na hora vem o quê? Corumbá, né? Regiões, Ladário, Aquidauana, Miranda, ali, as regiões geograficamente mais identificadas, mas nós estamos dentro do Pantanal. E na educação é muito legal valorizar isso. E, poxa,
até saber mais os projetos aí, pra Claro. gente falar sobre isso. Temos aí muitos, estamos aí. Já tô puxando, Claro. tô pensando no que a gente falou. Eu complementar a questão da proximidade do Paraguai. Aham. Quando a gente estuda geografia, a gente elimina fronteiras políticas. Só que, na verdade, não existe fronteiras. Não. E a cultura mostra isso. E a Ligado. cultura, essa fronteira que tem aqui não impediu que vinha a cultura paraguaia, que vinha a música, que vinha a culinária. Sim. E também nossa também para eles. Então, a Isso. fronteira praticamente não existe. Não Com existe. certeza. É importante a gente entender. O mundo é sem fronteiras. Sim. A política que delimitou questões territoriais, enfim, mas o mundo, na minha opinião, no meu olhar, tinha que ser sem fronteiras. Ou seja, quanto mais a gente enriquece conhecendo outras culturas, mais a gente consegue viver mais feliz e ter o que gostar de mais coisas. Sim. Você gosta só de pão de queijo, você gosta de pão de queijo. Referência. Se você gosta de pão de queijo, de churrasco, de chip, de tudo, você abre seu leque cultural. Isso é muito individual. humano, né? Isso é muito humano. Nossa, Sim. a gente tem essa delimitação geográfica, até mesmo política, de jurisdição, que tem certas necessidades, mas nós que somos humanos podemos aproximar. sem fronteiras. Exato, viver Né? sem fronteiras. A educação faz isso com certeza. Nossa, com certeza. Se pegar Peturrã e Ponta Porã, são cidades conurbadas ali, Aham. são cidades, se observar, tá muito bonito ali os projetos que eles estão fazendo na fronteira ali, para, sabe, daquela troca de cultura que tá tendo naquela região muito forte, tá despertando isso daí, né? Às vezes as pessoas falam tardiamente, não, nosso estado é muito novo, né? Não temos nem 50 anos ainda. Na questão divisionista, mas cultural, aí sim, cultural já é uma cultura secular, já, né? É uma cultura totalmente diferente do nosso irmão Mato Grosso. Bom, quem sabe vamos fazer isso no FECAT também, essa feira sem fronteira do município, todo mundo, o Sérgio fala, vamos copiar o que dá certo, todos os municípios copiem também, isso vai ter a feira também. É isso, é um dos pontos que a gente coloca muito em falar, como conhecer a cidade, mas vai copiar a gente, o que é bom é para copiar. Sim, Também nós recebemos visitas aqui. Seguindo? Tudo Pode certo. ser. Segue lá, Sérgio. E a gente fala assim, veio outros municípios, veio olhar a feira, e fala, vamos levar essa ideia. Mas eu acho que o bom é isso, quando a gente tem educação e a gente pega, até que ninguém está competindo com ninguém. Não existe competição entre rede municipal e rede estadual, ou rede privada, cada um com a sua característica. Não existe competição de Rio Brilhante com Campo Grande para saber quem vai fazer mais, quem que vai fazer mais projeto, quem que vai... Pelo contrário, a gente não está competindo por dados. Porque a minha criança é daqui, eu preciso pensar nela aqui, a criança de lá precisa... Mas, poxa, o que é para partilhar, vamos partilhar. O que é bom para copiar, vamos copiar sim. Eu acho que não existe plágio quando o nosso objetivo final é a criança. Não existe, é copiar sim. Boas experiências, boas vivências é para ser copiado. Você sabe, Sérgio, que tem um termo que nós usamos na área da educação empreendedora, né, do marketing, um pouquinho mais voltado para a questão empresarial, que ao invés de falar assim que a gente copia ou imita, a gente modela. Sabe? Vai ficar. Vai falar assim: olha, eu estou modelando aquele projeto. Você está copiando o projeto. Releitura. É uma releitura. Eu que sou das artes, é uma releitura. É uma releitura. Eu sou das artes, é uma releitura. Eu lembrei desses termos agora, que casou tão perfeito, né? E é claro, fazer o que está dando certo, né, Sérgio? Mas você sabe que falar de inovação é sobre isso? Porque quando a gente fala de inovação, que eu fiz um comentário breve ali, só pensa em algo novo. Gente, eu preciso criar algo inédito. A escola, poxa, a secretaria quer que eu trabalhe algo que seja novo e inédito, mas isso não é necessariamente inovar. É exatamente colocar em prática aquilo que já dá certo, que já está validado, não é? Mas que vai atender uma necessidade, que vai resolver um problema. Então, eu já estou inovando desse jeito. O prefeito coloca muito, se inventar roda. Exato, inventar moda, isso inventar roda. Se inventar roda. O que está validado já? O que está dando certo? O que já funciona? Será que vai dar certo? Aí entra os processos, né? Entram todos para testes. Se vai dar... A história dele é do rabo do peixe, ele conta. Como que é? Ele fala que a bisavó ia assar o peixe, cortava o rabo de passada. E a mãe cortava. Daí a filha, já em outras gerações, perguntou por que assar o peixe inteiro cortava o rabo. Aí lembrou que da bisavó a forma não cabia. Não era o problema. A forma não cabia, cortava o rabo porque não cabia o peixe. E passou para a mãe que cortava o rabo do peixe, que passou para a mãe. Por que ninguém mudou? Por que ninguém fez uma releitura? Se o problema era só a forma que não cabia.
Então, assim, tem uma situação? Tem, mas o que eu posso mudar disso aqui? Exato. É um pouco disso. Então, não precisa inventar roda, só ver o que tem e vamos mudar. Às vezes a roda tá ali, é só pôr ela para rodar. Exato. Sim, Exatamente, fica um projeto ótimo, excelente, mas ali ninguém teve uma visão ainda, vamos pegar esse projeto e pôr ele para rodar. E é tão legal quando a gente consegue. Não adianta, a gente acaba voltando para as nossas áreas, né, que é a comunicação, e no caso das minhas atuações foram sempre voltadas para isso, né, na língua portuguesa e tudo mais. Então, é tão legal quando a gente simplifica isso, sim. né, porque às vezes o professor fica preocupado, ele fala, poxa, eu tenho que me reinventar, será que eu tenho que virar um ser moderno, tecnológico, né, totalmente high-tech, que é o cara de tecnologia? Imagina se eu pegar uma professora com 20 anos de sala de aula, ou com menos tempo que seja, Sim. mas dela, ou com mais idade, né? Ela pode ter menos tempo de atuação, mas ter mais idade. Sim. Ela fala, estou preocupada, porque o que eu estou vendo é que a educação mudou, e agora? Né? Então, quando a gente simplifica isso, através dessas propostas, desses movimentos, você passa a pensar e fala, poxa, mas não é isso, eu não tenho que me transformar em uma coisa totalmente tecnológica, eu tenho que só entender o que funciona onde eu trabalho, o que funciona para mim, o que funciona para o aluno, né? E ver, tratar a tecnologia, o meio digital e essa conversa toda de inovação, dessa forma simples, né? E quando vocês trazem, é muito legal isso, que a gente conversar de forma simples sobre isso, simplifica, né, os conceitos, porque tem muita coisa que às vezes, poxa, tô falando assim, do material de uma formação que o professor pega, ele olha, já começa pelas palavras, né? Um bando de nomenclatura na língua inglesa. Não é isso? Ah, porque tem que fazer tal coisa. Poxa, aí a professora já começa a ficar preocupada. Fala, pô, eu falo português, não sei falar inglês, aqui tem um monte de trem que eu não entendo. Então, quando a gente traz essas discussões, o CETEC está fazendo também, né? O centro faz. Traz a tecnologia, traz a discussão de uma forma simples, na linguagem da galera, né? Perfeito. Que é o que a gente traz, poxa. E aí isso abre um pouco de possibilidades. Fala, então, quer dizer que eu posso trabalhar com tecnologia, posso usar, né, todas as ferramentas digitais e vai ser possível para mim. Não preciso ser esse ser totalmente high-tech e tudo mais. Né? Isso, é muito Paulo Freire. Isso. Vamos se adequar à linguagem que eles estão acostumados. E na sala de aula a gente percebe muito isso. Porque quando a gente começa uma conversa ali muito técnica, com linguagem difícil, a gente já começa a desfocar. Agora, quando você fala, pessoal, eu quero bater um papo com vocês e entrar na linguagem deles, todo mundo para, que é o que você falou. É as técnicas que nós vamos pegando na sala de aula. Você olha, tá todo mundo, a gente percebe, o que você percebeu hoje ali. Total. A gente percebe, ó, tem 15 que tá focado, os outros 5 então. Então a gente pensa, aí a gente começa com a linguagem fácil, então não fala, isso aqui aconteceu lá no meu bairro, então legal. Você vai pegando pela mão, pegando pelas palavras. E tem tudo a ver com a forma como as pessoas, eu não vou nem falar alunos, estudantes estão aprendendo hoje. Isso aqui mesmo, esse é um movimento que há pouco tempo era inexistente no território nacional, porque lá fora já era super normal. Né? Essa construção, estrutura de podcast, pessoas conversando com uma câmera ligada e falando de forma interativa e comum, não é uma técnica usada. Então, assim, até isso, porque a forma, eu vou dizer pessoas, não tão focadas, como eu disse, alunos e estudantes, porque todos têm aprendido nos meios digitais a partir de conversas simples, de trocas simples, né? Sim. Nós temos, obviamente, não pode desprezar, né? Eu sou uma defensora da educação formal, da formação, do currículo, da pesquisa, da área acadêmica, com certeza. Mas nós temos, aí que serve, né, essa composição, esse interesse acadêmico, da gente debruçar essas discussões mais complexas entre os entes ali envolvidos, mas trazer para a ponta de um jeito simples. Vocês sabem que essa é uma pontinha assim, eu ia falar que é um ranço, falando a linguagem da galera mesmo, que é um ranço, é um ranço meu, assim, com as pessoas acadêmicas, e eu posso dizer isso, porque eu venho da academia, eu sou fruto da academia ainda atuante, né, como pesquisadora na área. Então, assim, é algo que eu falo de forma aberta, eu sou metralhada, porque a academia ainda tem muito isso, né? Sim. A gente chama de torre de marfim, que são as pessoas que ficam em discussões totalmente intelectuais, numa linguagem que só elas entendem. Só elas, por exemplo, se nós estivéssemos aqui numa discussão de pesquisa, eu estou dizendo para vocês de, assim, publicações, meio acadêmico. Só que aquilo só serve para quem está ali.
Só É o entende mesmo, aquilo. é só aquele mesmo. É só Exatamente. aquele meio. Então, assim, quando eu jogo uma palavra epistemologia, por exemplo, será que todos estão entendendo o que eu estou falando? Será que o professor dá conta? Né? Então, assim, eu também vejo isso, sabe, Júnior? Há um menosprezo, sabe? Há uma, assim, ainda existe essa questão. Então, de ficar discutindo, e são coisas que, se vier para a ponta, se vier para a prática escolar, é sensacional. Se hoje tivesse uma análise ali, por exemplo, do que eu bati voltando na minha fala, eu falei ali de pensamento reflexivo, né, crítico, livre, isso são discussões acadêmicas. Nós temos várias bases teóricas e complexas para isso, né? Vou até citar um autor, já que você citou Paulo Freire também, que é o Theodor Adorno, né? O Adorno discutia isso. Tudo bem, nunca escreveu nada, mas todas as publicações dele veio através de pessoas que fizeram registros, mas que, se você parar, você fica doido, né? Você fica ali, são coisas complexas. Mas olha que legal, a gente ter pessoas nesse ambiente, mas que tragam de uma maneira totalmente simples, não é? Para que seja usado. Porque tem tanta coisa, gente, no meio acadêmico, Sim. sabe? Eu estou até falando aqui de forma pública e aberta, que é um anseio meu, eu quero aproveitar o espaço. Sabe, Sérgio, para trazer isso, porque, gente, não é? E a prova disso, que você tem professores nos assistindo, é quando a gente precisa de um conteúdo. Paulinho, por exemplo, eu tô de história regional, história Tá. dos... Isso. Quando você vai buscar isso tudo, pô, na academia tem um professor ótimo, Doutor cara, eu vou pegar o material desse professor para me usar na sala de aula do terceiro ano. Pode ser, pega o material, você tem que reescrever aquilo. Você não consegue usar. Serve para trabalho. Você consegue, pouco material produzido na academia, você consegue usar da forma que está. Ela é para o meio científico. Você tem que mudar tudo aquilo. É extrema importância, lógico. Pesquisa mas a pesquisa ela dá subsídio para o fundamento do processo educacional regular, mas ela não é para o meio. Não, vamos dar uma dica aqui para o Beco, para a Catos, para todos os projetos artísticos. Já falei, eu vou para Brasília. Tem que ter a versão formal e a versão escola didática, fazendo a exposição didática. Mas olha porque não tem a linguagem, tem que ter português, mas tem uma linguagem simples. E mesmo que não tenha isso, sabe o que é legal? Pessoas que têm essa visão aberta, como nós que estamos discutindo aqui, por exemplo, né, de poder ser ciente. Esse ente que transfere, não tradutor. Não vou falar dessa forma, porque parece até mesmo, eu estou menosprezando, dizendo que a linguagem não é entendida a depender do nível de formação, não é isso que eu quero dizer. Mas que existam pessoas que tenham o entusiasmo, se debruçarem a estudar, pesquisa. Você vai ser o ente que vai se debruçar o desgaste de fazer estudo dessas teses, dessas pesquisas e repassar. Eu acho que mais do que ter uma tradução, sabe assim, uma linguagem, poder trazer, ter pessoas engajadas a estudarem, se desgastarem, para ser ciente de transferir essa informação de forma simples e didática. Então, eu falo isso muito com colegas, né? Quando eu vejo que há uma proximidade, há um engajamento de repassar a informação, que a gente sabe. Eu escuto muito, né? Poxa, Miriam, como que... Nossa, por que você gosta tanto de fazer formação para professor? Meu Deus do céu, que coragem! São críticas diretas, né? Nossa, de onde você tira assim... Poxa, o pessoal só reclama, você não desanima? Eu falo, gente, deve ser os lugares que você vai. Eu falo, não, pelo contrário, é a forma como eu chego, o meu entusiasmo diante daquilo. E o preparo. A gente tem que ter preparo diante das propostas. Então, mais do que pensar em mudar a forma, né, das teses e tudo, é engajar pessoas que querem terminar suas formações, terem o engajamento da academia, mas que sejam esses entes. Eu não estou dizendo para criarem palestrantes, nem formadores, mas que pelo menos eles voltem para a ponta, que são os professores maiores interessados, com essas informações de forma simplificada. Eu vou falar assim, uma frase que eu adoro da comunicação, que, né, eu falo a gente tem fontes e referências, mas a gente inventa muita coisa, muita frase, né? E uma que eu sempre uso é que a comunicação, ela é sobre a forma como as pessoas entendem o que eu quero falar, não é? Não o que eu quero dizer. Eu não tenho que me preocupar, por exemplo, aqui, né? Eu não estou pensando no que eu quero dizer. Eu estou preocupada em como as pessoas vão entender o que eu estou dizendo, né? Então, quando começa a usar os elementos de comunicação da forma correta, vamos dizer assim, que é imaginar isso, né? Não vou falar como eu quero. Eu até brinco com os meus alunos de comunicação. Eu falo, vocês falam como que é lá na sua casa. Na sua casa você vai como você quiser, é o seu ambiente. Agora,
Se você está falando com mais de 2, 3 pessoas, nem é mais uma conversa, pode ser até uma apresentação. E quando você está falando com uma pessoa, um indivíduo, você tem que olhar para ele ou olhar para o teto, onde você quiser, mas imaginar, poxa, como eu devo me expressar? Como eu devo falar para que essa pessoa entenda? Isso, na verdade, resolve vários problemas de comunicação. Vamos falar? Com certeza. Eu brinco até com a galera do matrimônio, né? Imagine se todo marido, Sérgio, hein, Júlio? Fala aí, falasse exatamente como a esposa entende. Fala pra mim. Ai, meu Deus. Eu sou solteiro, né? Mas você conversa com mulheres também. Graças a Deus. E se você e também se fosse o contrário. Se as esposas desses médicos falassem exatamente. Gente, posso falar? Sabe aquela coisa que a gente fala? Tô com problema de comunicação no meu relacionamento? Não tem isso? Perfeitamente. E isso tem muito. Faz 25 anos que eu sou casado. Olha aí. Meu herói. Eu tô com 12. Os problemas. Aí, ó. Eu tô foda de prata já. Eu vi os problemas maiores que tiveram em 25 anos. É claro que é conflito. Não tem como, nós somos humanos. E a maioria dos conflitos foram por comunicação. Por fala, você falou que ia fazer isso, não fez, mas eu entendi isso, e começa a brigar esse conflito, depois a gente tem que se recomunicar. Aí eu puxo lá no textinho que você já deve ter lido, aquele ser feliz ou tem razão. É isso. É sobre Isso isso. tem razão. Então a comunicação, acho que às vezes não vai concordar, você quer ser feliz ou tem razão. Então, que às vezes é por exemplo, relacionamento, você quer bater porque você tá certo, é isso, a sua opinião é essa. Isso não vai para serviço também, para trabalho, onde você tá. Lógico, gente, como eu falei para os professores hoje, gente, nós estamos 1.300 pessoas, ninguém pensa igual, você não vai agradar a todos, você não vai ter um pensamento que vai deixar todos 1.300 pessoas felizes. Só que ainda assim, eu vou discutir com 1.300 porque não estão pensando da forma que estão pensando. Então, assim, eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Eu vou bater de frente porque eu quero ter razão. Eu vou ser aquela criança birrenta. E eu acho assim, eu quero que 1.300 pessoas pensem igual eu. Não, não vão pensar. Que chato seria, né? Que mundo chato seria. Que mundo chato chato. Todo mundo pensando igual. A beleza, a nossa beleza exatamente está nisso, nas diferenças. A visão, por exemplo, a gente está conversando aqui. Vocês estão me ouvindo agora, por exemplo, que eu estou falando. As pessoas também que estão assistindo, e cada um está entendendo de uma forma. Por quê? Porque a visão de mundo, a forma como a gente entende, é baseada nas experiências que a gente vive. Então, por mais que você more com o Paulo, fala assim, olha, são irmãos, ou... Não, a gente vive a mesma vida, mesmo assim, mesmo vivendo o mesmo ambiente, as mesmas condições, a experiência de como você adquirir isso é diferente. Nem o dedo da mão é igual. Gêmeos. Pensa diferente. Exato. E vem a vida, escuta de um jeito diferente. Eu sei que tem aquela diferença, né, da visão de enxergar, todos estão vendo, claro, vendo aqui as coisas. São os sentidos, né? Exato. Mas entendendo e absorvendo assim, de fato, fala. Então, pensando nisso, a gente tem que, né, dentro da comunicação, buscar isso cada vez mais. E direcionar a nossa fala, o que nós pretendemos dizer, para o ambiente ao qual estamos inseridos. Vocês sabem que essa é uma dúvida, é um questionamento que eu escuto muito sobre essa parte de comunicação, que ajuda muito na sala de aula, que ajuda aos relacionamentos também, né? Afinal, a gente está todo momento se relacionando. E é pensar em ser mais ou menos, brincando assim, um camaleão, né? Porque é isso que o bicho faz, né? O camaleão. Ele chega no local, se você colocar ali uma parede branca, ele vai clarear, se adapta. Então, eu até nem gosto muito desse termo adaptação, que parece que eu sou um negócio para se adaptar. Eu vejo uma parede, sabe? Mas quando fala isso, você fica pensando, mas a gente refletir. Isso. Falar, poxa, não é me transformar de novo, né? Sim, mas pensar e falar, como eu posso melhorar a minha comunicação para esse ambiente? Até brinquei aquela hora durante a palestra, conhecer o público. Sim. Se eu estivesse abrindo um negócio, eu não posso criar uma garrafa de água se eu não conheço quem vai comprar. E na sala de aula, a mesma coisa. Como é que eu vou iniciar meu ano letivo se eu não conheço o público, né? Exato, que é a sala de aula. Não, são os alunos. Uma coisa legal, puxando seu link, que eu falo para os alunos. Aí eu vou lá para biologia um pouquinho para brincar com a história. E para Darwin, na teoria da evolução. A evolução das espécies. Não é nem o mais bonito, nem o mais inteligente, nem o mais forte a sobreviver. O que mais se adapta ao meio que ele está. Se a gente levar isso para o humano, as relações humanas, é isso. Se a gente se adaptar com as pessoas que a gente está, se a gente se adaptar com o ambiente, a gente vai sobreviver. Quando a gente ser forte, bonito,
inteligente e não se adaptar com o ambiente, vai. Sim. Por isso que a comunicação ajuda muito, né, Júlio? Porque... Eu comecei com a comunicação. Você te falou disso aquele dia na banca. Mas estamos juntos, Não né, Júlio? atuei na área de jornalismo, mas que me ajudou, assim, Júnior era na na sala de sala, aula. na sala ao lado dele. Fiz publicidade, ele é comunicação Isso, social. isso também. Me ajudou isso depois na história, na minha trajetória acadêmica, na sala de aula. Foi absurdo. Eu era muito retraído. Sim. No terceiro ano de história, eu falei, cara, eu não vou ser professor, não vou conseguir. Mas eu fui buscar a comunicação, foi indo, e aí a comunicação me abriu portas. E quando os alunos entendem o valor disso, e Isso. eu brinco com eles assim, não é só saber falar Sim. em frente às câmeras, em frente à sala de aula, professor, poxa, eu tenho medo, o medo de falar em público, de apresentar um trabalho na sala de aula dos coleguinhas. Não é sobre isso, né? Esse tipo de ocasião, a gente sabe que é destinada a certos papéis. Sim. Não é sobre isso, porque as pessoas misturam um pouco, né? Sim. Então todos devem ter desprendimento para falar? Não. Moratória rua. Não é isso. É só a disponibilidade de se comunicar diante das necessidades e nas ocasiões. Né? Se eu precisar conversar com mais de 3 pessoas, ter uma desenvoltura adequada para aquele momento. Né? Porque, gente, poxa, é tudo. É o que os alunos passam na vida adulta. Vamos falar assim, mesmo que saindo um pouco da parte, né, que fala do empreender, de ter a ideia para seguir os caminhos de participar de um negócio já existente, ou ter uma ideia e ter o seu próprio negócio, a própria entrevista de emprego, não é? Se ele falar assim, não, professora Miriam, mas eu vou trabalhar para os outros, eu vou fazer o seguinte, vou terminar o ensino médio, na verdade nem pro técnico, já vou logo para o CLT. Imagina, não quero que você trabalhe não. Até mesmo para uma conversa para ser contratado. Sim. Né? Você não precisa ser um rei da oratória. Claro que isso envolve muitas questões, até de disponibilidade corporal, né, de pessoa, mas tem um mínimo. Fala, não, no momento que for necessário conversar, eu estarei preparado. E vamos falar que, por mais que a gente fale de estratégia e ferramenta, gente, não existe, né? A ferramenta, qual que é a única que trabalha de forma completa? É a leitura. Sim. Que é uma coisa. A leitura e hoje ainda mais. Certeza. Absorver um exemplo desse tipo de conversa. Sim. De pessoas que estão, a gente está no raciocínio aqui, né? Se fosse enxergar uma linha invisível, a gente está seguindo um raciocínio lógico de uma conversa que inclui experiências, inclui, né, esse conteúdo. Só isso aqui já ajuda. Sim. Porque o aluno, quando ele está ouvindo, né, a gente se expressando, falando, ele começa a criar esse raciocínio e ele pode reproduzir isso de uma forma positiva. Né? E é dessa forma que eles estão aprendendo. Que é assistindo vídeos interativos, consumindo conteúdo digital. Não é isso? Sim, com certeza. Não é mesmo? Sim. Poxa, eu conheço alunos que falam, professora, eu não consigo ler, porque ler me dá sono. Falo, mas se você pudesse ouvir os livros, né, para ter essa proximidade, pelo menos, Miriam, mas ele não está trabalhando a fala. Eu falo, calma, vamos começar em ele se interessar por um raciocínio de uma história. Sim. Né, porque é o que a gente vê hoje, até que a professora trouxe ali na experiência, na roda de conversa, na troca de experiência, foi um fato sobre isso também, né? Que é algo, o desinteresse dos alunos. Sim. Né, porque há uma comparação. Há uma comparação no que eles têm hoje servido na palma da mão, que são vídeos interativos. É o que eu falo, professor, como que disputa? Não disputa. Miriam, você quer que eu disputo com, poxa, um youtuber ou alguém super gente boa, bacana, legal, interativo, que vai falar de um assunto em 30 segundos num vídeo ali de TikTok, um shorts, algo assim, né? Uhum. Não é para disputar. A gente tem que pensar, poxa, essa comunicação interativa, como é que dá para aproveitar isso? Sim. Não é em sala de aula. E o sentido da história é um desafio, né? Porque os textos são difíceis, pesados, mas é isso. Podcast, youtuber que fala sobre o assunto, o conteúdo. Vamos lá, pessoal, tem um videozinho de 10, 15 minutos aqui, o cara fala uma linguagem que eles entendem. Muitas vezes eles vão entender mais que o youtuber está falando do que você falou. Com certeza. E hoje a língua deles, né? Principalmente os jovens, a gente consegue ver isso de forma muito evidenciada, a ação deles como pessoa, e principalmente na comunicação, diz muito sobre o que eles estão consumindo. Até a vestimenta é importantíssimo. O que eles estão consumindo. Se você vai ver, gente, é batata, né? Vai ver. Você ganha um aluno. Tem aquele personagem que está no momento que às vezes você não conhece o personagem, você faz uma pesquisa breve, você compra uma camiseta vermelha, amarela, daquele personagem você ganha a sala de aula só com vestimento. Sim. Mas a questão do consumo também, imagina,
Eu fico muito feliz quando eu vejo ali que os alunos têm interesse, por exemplo, em ouvir, em assistir pessoas falando num podcast que tem esse viés, né, que tem essa condição. Olha o interesse do que ele está consumindo. E isso reflete nele também. Sim. Né? Então, assim, existem inúmeras pesquisas na área da psicopedagogia, inclusive, que retratam isso de forma muito clara, né? Que o aluno que tem um perfil ali de mais dificuldade, quando você vai fazer se apura um pouquinho mais com a família, aí você vai ver o que ele consome. O que ele consome, não adianta, gente, não dá para, por exemplo, né, não dá para dizer, eu vou consumir, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu sou uma eterna fã de filmes de assassinato, um exemplo, né? Seriados, Dexter, aquele assassino, louco e sangue. Gente, se eu sou uma pessoa com uma energia que envolve, de entusiasmo, você vê que não bate, né? Uma pessoa que está totalmente envolvida com esse tipo de conteúdo, Sim. não é? Então, assim, o que a gente consome, não só com comida, com cuidado corporal, de conhecimento, reflete naquilo que a gente coloca ali. E os jovens, mais ainda. Não Com é? certeza. Porque quando eles consomem isso, fica muito... Com toda certeza. Ajuda muito. A conversa tá maravilhosa. Nós temos. Eu ficaria o dia todo. Né? O dia todo. Aqui, nós estamos falando de comunicação. Mas nós teremos um próximo, né? Nós teremos um próximo Onde Educar, com toda certeza. Vamos estar falando do próximo evento que vai ter do FECAC no ano que vem. Se Deus quiser, já vamos estar lá com a turma do Pantanal, junto lá também, né? Com apresentação cultural. Mas nós queremos agradecer demais a professora Miriam Salomão. Falei muito? Não, tá tranquilo. Tá super bem. Assim, você... Não, foi perfeito. Pelo amor perfeito. Olha a produção ali. Não, tá tranquilo. O lugar é para falar mesmo. Aqui é o seu lugar que fala. A questão é que, como assim, nós estamos ali. O sonho da comunicação. Sonho. Então nós estamos ali assim, com os horários apertados, porque assim, o pessoal vê o FECAC, pensa que é só o evento em si, não, tem todo um preparatório, daqui a pouco o secretário, toda a equipe já tem que estar aqui de volta, né, para preparar o Mentes Brilhantes. Então as considerações finais para a gente encerrar esse episódio, mas nós temos um compromisso contigo, já te mandei uma mensagem lá, falou, sou o Paulinho da Casa Pantanal, sou eu, tá? E daí já sabe, sou eu, para a gente ter muito projeto aí pela frente, tá bom? Secretário? Paulinho, eu acho que é só realmente agradecer mais uma vez a Miriam pela parceria e colaboração. Acho que agradecer a toda a nossa rede por esse FECAD, por tudo isso que aconteceu e o carinho. Que a gente não perca nunca esse amor, que a gente não perca nunca essa vontade. Eu acho que enquanto a gente tiver essa chama acesa ainda, essa vontade de fazer pela educação, com certeza que isso aqui vai estar sendo construído. Mais uma vez, obrigado e Isso. tamo junto sempre. Professora? Gente, olha, mais uma vez eu vou agradecer, né, a oportunidade, poxa, não é só de falar, porque as pessoas devem ter percebido, meu Deus, que alguém desliga. Capaz. Não acelerem o vídeo, porque já estou acelerado 1.5, automático. Os áudios são assim também, eu sempre aviso, olha, se acelerar 1.5, vai ficar 2.0. Mas é coisa de professor mesmo, né? E agradecer, muito feliz, toda e qualquer oportunidade dentro do Sebrae, dentro de qualquer outra instituição, eu como profissional e como pessoa que eu tiver de ter trocas é muito valioso. Eu acho que a vida é sobre isso mesmo, sobre os momentos que a gente vive, que a gente pode trocar uma ideia. Poxa, como eu disse ali, um olhar, eu recebi vários abraços e tirar foto, e essa troca é muito valiosa. Então, eu queria agradecer profundamente vocês, cada um, né, que faz parte disso. Eu estava comentando aqui, quanta gente envolvida, quanta gente fazendo acontecer de uma forma tão fluida, assim, sabe? Fluente, envolvente mesmo. Chegando ontem, não tem aquela preocupação, não tem ninguém parado esperando uma ordem definida. Então, são todos querendo fazer acontecer. Então, isso para mim, só de olhar, só de ter oportunidade, só de andar, saber que está acontecendo um evento desse, trazer. E com certeza, vocês podem ter certeza que dessa experiência eu vou levar para muitos lugares como exemplo, para você modelados, né? Modelados a partir de releituras. Então, só isso é de extrema importância para mim, como tudo, como um pacote todo. Pessoa, instituição, aqui representando o Sebrae também, junto com essa parceria. Então, é só agradecimentos profundos. Nossa eterna gratidão. Professor Júnior Polezeu. Vocês já falaram quase tudo, mas eu quero agradecer principalmente o Sérgio, já agradeceu várias vezes, mas a nossa equipe, tá? Porque isso sim foi uma coisa fantástica. Que, até dando um exemplo, que nós fizemos aqui ontem, que a equipe fez aqui ontem, transformar em 20, 30 minutos, ou seja, tudo, vamos falar foi uma coisa absurda. Eu acho que assim, a equipe tá de parabéns mesmo, e a oportunidade. Enquanto a gente tiver força
para ficar na sala de aula e para ficar aqui na CBR, para fazer acontecer dentro desse propósito, a gente vai ficar. É um combustível para nós isso, né? E Paulinho, agradecer você por abraçar essa parte da loucura que é o podcast e sempre estar disposto a vir. Eu achei que ele era um cerimonialista, profissional. Não, eu sou professora daqui. Isso é doido igual a gente. Não, é legal. Que está registrado, que ele não recebe salário, não é contratado pela CEMED, ele está aqui de coração, no propósito mesmo. Então, você já registrado com isso. E agradecemos aí, bom final de semana para todos. E é isso. Agradeço muito, viu, Júnior, as palavras. Coração. Sérgio, eu sou suspeito de falar do Sérgio, eu posso falar, a gente fala que a educação transforma. Eu era um cara que trabalhava no comércio, ele ficava martelando, cara, vamos fazer faculdade. Depois de 6 anos que eu saí do ensino médio, que eu fui para a faculdade, então foi ele que me levou, então ele me levou para a educação, então um cara assim que eu agradeço. Então, qualquer loucura que ele falar, cara, nós vamos fazer um evento, eu tô pronto, porque a minha vida foi transformada. A minha vida foi transformada pela educação e eu devo muito a esse cara, são pessoas especiais na minha vida. E assim, lembrando, tá? Só voltando lá, eu fui casado, tenho meu filho maravilhoso, mora comigo, mora com o papai, vai fazer 11 anos. Só que essa questão da mulher, lá que ele fala assim, eu trabalho com muitas mulheres, as coordenadoras e tal, tava com uma abração da Lígia, e quando eu não tenho, eu prefiro ter a paz, deixa com a, né? Ser feliz ou ter razão? Sou feliz por ela. Tô com uma amiga aqui, ó. Você acha que eu tô sozinha? Não, vem aqui no bastidor. A Lígia sabe disso, quando ela fala, eu faço assim, só que não. Você está com razão. O que você falar, está falado. Mas nós agradecemos a todos que acompanharam mais esse programa do Pode Educar, professor José Sérgio. Sigam as nossas redes sociais em todos lá no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube. E em breve teremos novos programas, porque hoje à noite ainda temos o Mentes Brilhantes, tá? Aí, Maurício, nós vamos ficar uma semaninha aí sem podcast, né? Porque o Maurício tem que editar todos esses aí, né? Tem programa. Tem 4 episódios para editar, né? Nosso mal. Mas nós agradecemos demais. Sigam as nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau, gente!